É uma bênção falar a vocês que fazem parte da família dos seminários e institutos em todo o mundo. Eu os amo muito. Sou muito grato por tudo que vocês fazem e o que representam. Oro para que o Senhor os abençoe ao realizar esse grande trabalho que está diante de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, ensinar, preparar, inspirar e fortalecer a nova geração é um trabalho importante. Sinto a urgência e a magnitude desse trabalho. Os jovens e os jovens adultos da Igreja do Senhor enfrentam muitos desafios difíceis e se deparam com muitas oportunidades maravilhosas. O mundo ao redor deles está repleto de tecnologias poderosas que são usadas para o bem e para o mal terrível. Muitos de nossos jovens vivem em países devastados por guerras e rumores de guerras, atos terroristas, corrupção, pela destruição das famílias, rupturas políticas e sociais, secularismo material e pelos efeitos nefastos da pobreza, de doenças e da fome. No entanto, durante essa agitação e turbulência, o Senhor Jesus Cristo está preparando o seu reino e o seu povo para a sua vinda. Ele está agindo com poder por toda a terra para reunir a Israel dispersa, para edificar seu reino e estabelecer Sião. Seus braços de amor, de misericórdia, estão estendidos para os jovens e os jovens adultos da igreja e os convida a receber seu poder para curar, fortalecer e redimir. A grande guerra entre o bem e o mal teve início no mundo pré-mortal e continua com intensidade crescente nesses últimos dias. Nessa batalha, os jovens e os jovens adultos da nova geração não estão na reserva. Eles estão à frente da batalha e terão um papel crucial, cada vez maior, na grande obra do Senhor. E é isso que me traz aqui para falar a vocês. Vocês estão à frente da batalha com a nova geração. Quando penso em vocês e no que fazem todos os dias para influenciar a vida de centenas de milhares de jovens e de jovens adultos da Igreja do Senhor, penso na visão de Nefe de nossos dias. E o Nefe viu o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. Eles estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Nefe descreve um processo divino no qual vocês estão envolvidos de maneira significativa. Quando pensarem sobre o seu papel ao ensinar no seminário e no instituto, espero que se recordem dessa passagem. Vocês são os instrumentos das mãos de Deus em um processo divino, no qual seus preciosos filhos do convênio são abençoados com retidão e recebem seu poder e sua glória. É isso o que vocês fazem. Vocês ensinam o Evangelho de Jesus Cristo a esses jovens maravilhosos e os ajudam a receber o poder divino no sacerdócio, no templo, na companhia do Espírito Santo, nas Escrituras Sagradas, nos convênios e nas ordenanças sagradas. É o poder de Deus e Ele o dá a seus preciosos e amados filhos e filhas para que eles possam amar, ensinar e servir com fé e esperança nele, realizando o seu trabalho por toda a vida. Às vezes, pode ser difícil fazer a conexão entre a visão inspirada de Nefe com a realidade de nossa classe do seminário às 6h15 da manhã, ou da classe noturna do instituto, lotada de estudantes universitários cansados. Já vi muitos adolescentes sonolentos de manhã, bem cedo, e certamente reconheço um estudante universitário cansado. Mas eu vi o que acontece com os adolescentes e com os estudantes universitários quando um professor que os ama ensina com o Espírito do Senhor. Eu vi o que acontece no coração e na alma deles quando esse professor abre o poder das Escrituras e os ajuda a aprender profundamente a maneira do Senhor. Sei dessas coisas porque foi o que aconteceu com todos os meus filhos.
E é o que está acontecendo com os meus netos. Os jovens e os jovens adultos que vocês ensinam são incríveis. Mas precisamos que muitos mais desses jovens recebam as bênçãos do sacerdócio e do templo para servir missão, casar-se no templo, criar famílias eternas, servir ao Senhor e seu reino e ser uma luz para o mundo. Isso significa que vocês precisam ser cada vez melhores no que fazem. O Senhor precisa que vocês sejam ainda mais poderosos e mais eficazes nesse grande trabalho. Quero compartilhar com vocês alguns pensamentos que talvez possam ajudá-los à medida que buscam alcançar esse propósito divino. Minha mensagem é simples. Precisamos fazer mais para ajudar os jovens e os jovens adultos da igreja a sentir alegria. Alegria espiritual verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Creio que a melhor maneira de fazer isso é por meio do aprendizado profundo da doutrina de Cristo à maneira do Senhor. Presto-lhes meu testemunho de que o aprendizado profundo da doutrina de Cristo leva à alegria no Senhor. O presidente Nelson ensinou: meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele, ele é a fonte de toda a alegria. Essa é a alegria que nossos jovens precisam sentir. Ela os protege do mal, os motiva a ser justos, alimenta o desejo de terem sempre a companhia do Espírito Santo e os aproxima do Senhor. O Salvador deu-nos um padrão excelente no livro de Mórmon para ajudar seus alunos a sentir alegria nele. Estas são as suas palavras. Portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo, ou perante os alunos. Eis que eu sou a luz que levantareis. Aquilo que me vistes fazer, eis que me vistes que eu orei ao Pai, e vós todos testemunhastes. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesseis a mim, para que visseis e sentisseis, e da mesma forma fareis ao mundo. Quando o Salvador apareceu ao povo no templo em abundância, ele os amou, ensinou-lhes sua doutrina e os abençoou. Eles sentiram grande alegria. Nessa passagem, o Salvador chama vocês para vir a Ele e, por meio do poder do Espírito Santo, ver sua obra, sentir seu amor e experimentar sua alegria. E então, Ele ordena que vocês levem a seus alunos o que viram e o que sentiram, que os amem, que ensinem sua doutrina, que os convidem a vir a Cristo e a sentir sua alegria. Se o amor, a doutrina, a luz e a alegria de Jesus Cristo estão dentro de vocês, vocês serão capazes de inspirá-los e de incentivá-los a buscar suas próprias experiências espirituais e pessoais com o Senhor. O aprendizado profundo da doutrina de Cristo é o aprendizado que leva à alegria e deve acontecer à maneira do Senhor. É aprender profundamente com toda a alma, com a mente, o coração, o corpo e o espírito imortal. O aprendizado profundo aumenta o poder do aluno para fazer 3 coisas. Primeira, conhecer e entender. Esse é o conhecimento da mente e do coração. Aplicado à fé em Jesus Cristo, por exemplo, os alunos aprendem que a fé em Cristo é um princípio de ação e de poder. Por meio do testemunho do Espírito, eles sentem a veracidade desses princípios e começam a compreender com mais clareza, a ter um desejo mais profundo e assim entendem mais plenamente no coração as manifestações desse princípio na vida deles. Segunda,
tomar medidas justas e eficazes. Os alunos aprendem como aplicar o princípio da fé em Jesus Cristo em sua vida e depois realmente aplicam esse princípio. Por exemplo, eles podem decidir agir com fé no Salvador para ter coragem de convidar um amigo para ler o livro de Mórmon. Quando agem com fé nele, a confiança no Salvador cresce e o Senhor os abençoa com uma fé maior. Terceira, tornar-se mais semelhante ao Pai Celestial. Tornar-se é um processo de mudança no caráter e na própria natureza do aluno. Isso acontece por meio do poder redentor e fortalecedor de Jesus Cristo. Aplicado ao princípio da fé no Salvador, significa que aquele aluno se torna uma pessoa cada vez mais fiel. A fé em Cristo torna-se um atributo de seu caráter, de quem ele é. À medida que o aluno cresce, repetida e consistentemente no conhecimento e na compreensão da fé em Cristo, age com fé nele para fazer a vontade dele e busca os dons e as bênçãos do Salvador para tornar-se semelhante a ele. Essas três dimensões do aprendizado profundo interagem entre si e se reforçam mutuamente. Tornar-se uma pessoa fiel aumenta a capacidade do aluno de conhecer e de entender. O entendimento profundo leva a ações eficazes e, como resultado, a uma maior compreensão e a um caráter mais forte. Existe grande alegria em cada aspecto do aprendizado profundo. Alegria no novo entendimento, nas ações justas e em tornar-se mais semelhante ao Pai e ao Filho. A maneira do Senhor para o aprendizado profundo é simples, mas poderosa. Eis como o Senhor descreve o aprendizado à sua maneira. E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz. Preparai-vos e santificai-vos. Ensinai a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á. Buscai diligentemente ensinar-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Dentre vós designai um professor, e não falem todos ao mesmo tempo. Mas cada um fale a seu tempo, e todos sejam edificados por todos. E, sobretudo, revesti-vos do vínculo da caridade. Essas belas passagens da seção 88 de Doutrina e Convênios identificam três aspectos interativos e de reforço mútuo para o aprendizado profundo à maneira do Senhor. O primeiro é estudar diligentemente, buscar, preparar e obedecer. O segundo, reunir-se para ensinar uns aos outros com o vínculo da caridade, guiados por um professor inspirado, assistido pela graça de Jesus Cristo. O terceiro, receber revelação, inspiração e outros dons espirituais que vêm com o poder do Espírito Santo. O professor que ensina a maneira do Senhor desempenha um papel ativo e inspirado ao envolver os alunos nesses aspectos do aprendizado profundo. Duas coisas são essenciais. A primeira, que vocês tenham o Espírito Santo, e a segunda, que amem seus alunos. Vocês têm um recurso excepcional, o manual Ensinar e Aprender o Evangelho, para ajudá-los a ensinar de forma que os alunos aprendam a maneira do Senhor. Vou dar-lhes uma designação. Quero que leiam e que estudem esse manual com a perspectiva do aprendizado profundo, especialmente da doutrina de Cristo, que leva à alegria. Assim que vocês entenderem que o seu objetivo é o aprendizado profundo em busca de alegria, isso mudará a maneira como vocês aplicam os princípios poderosos desenvolvidos no manual. Vou lhes dar 3 exemplos simples. Há muitos mais. Vocês pedirão a seus alunos que se preparem para ensinar uns aos outros. Vocês terão como prioridade ajudar seus alunos a desenvolver atributos cristãos.
Terceiro, vocês farão com que a alegria seja um propósito compartilhado na sala de aula. E os alunos compartilharão regularmente seu testemunho sobre a alegria. Meus queridos irmãos e irmãs, sei que vocês já fazem coisas incríveis e maravilhosas para ajudar seus alunos a alicerçar o Evangelho de Jesus Cristo profundamente no coração e encontrar alegria. Perceba o seu sacrifício e sua devoção, e o Senhor também percebe. Quero terminar hoje com 3 convites. Sei que se colocarem estes 3 convites em ação, vocês ajudarão seus alunos a aprender ainda mais profundamente a maneira do Senhor e a sentir uma alegria ainda maior nele. Primeiro convite: identidade e propósito eternos. Convido-os a ajudar seus alunos a saber quem eles realmente são. Ajudem-nos a ver, a sentir e a saber que são verdadeiramente filhos de Deus, seus amados filhos e filhas. Ajudem-nos a entender o significado e as implicações do documento A Família, Proclamação ao Mundo, quando ele afirma que cada um de seus alunos possui natureza e destino divinos, e uma identidade e propósito eternos. Peço-lhes que os ajudem a sentir no fundo do coração que eles são seres espirituais passando por uma experiência mortal. O Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu e morreu por eles, a fim de que progridam rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Este é o plano do Pai Celestial para eles. Tornem este plano real para eles. Ensinem seus alunos que eles nasceram de pais celestes para aprender, crescer e tornar-se como eles. O aprendizado é primordial para o propósito da vida pré-mortal e da vida mortal e para a sua salvação eterna. Eles precisam aprender sobre as coisas de Deus e sobre as coisas terrenas para que sejam capazes de cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Ajudem-nos a ver que o aprendizado é essencial no plano eterno de Deus e, portanto, para seu propósito eterno e destino divino. Segundo convite: a maneira do Senhor para o aprendizado profundo. Eu os convido a ajudar seus alunos a aprender a maneira do Senhor. Vocês fazem isso em parte pelo exemplo, de forma poderosa. Como vocês ensinam é o que vocês ensinam sobre aprender a maneira do Senhor. Se vocês lhes proporcionarem experiências de aprendizado à maneira do Senhor, eles aprenderão à maneira dele. Se não fizerem isso, eles não aprenderão. Espero que vocês ensinem seus alunos à maneira do Senhor para que aprendam com seu exemplo. Mas também espero que vocês ensinem o caminho do Senhor direta e conscientemente. Existe uma excelente oportunidade de fazer isso com o domínio doutrinário, no qual os princípios da sessão Adquirir Conhecimento Espiritual ensinam exatamente o aprendizado à maneira do Senhor. À medida que ensinarem esses princípios durante o ano, vocês estarão ensinando o aprendizado à maneira do Senhor. Esse ensinamento pode ser feito também nos cursos do Instituto. Ajude seus alunos a entender que a maneira do Senhor se aplica a todas as matérias que eles estudam. Os métodos específicos encontrados nas classes do ensino médio ou do ensino universitário serão de responsabilidade dos professores. Mas os alunos podem estar sempre envolvidos ativamente, ser dirigentes nos estudos e ser abençoados com a companhia do Espírito Santo. Por favor, irmãos e irmãs, convidem seus alunos a levar o Espírito Santo com eles para a escola. Agora, o terceiro convite: arrependimento e aprendizado. Convido-os a ensinar seus alunos que o arrependimento é essencial ao aprendizado profundo. O arrependimento é o processo do Senhor para o aprendizado pessoal e espiritual, para o crescimento e para tornar-se mais semelhante a Ele. Seus alunos aprendem a maneira do Senhor por meio do poder redentor e fortalecedor de Jesus Cristo que opera na vida deles, revelando-lhes a misericórdia e a graça do Senhor. Peço-lhes que ajudem seus alunos a entender que o arrependimento é o processo divino
por meio do qual eles podem tornar-se mais semelhantes ao Salvador o tempo todo. Às vezes, o arrependimento será por algo que precisam parar de fazer. Outras vezes, por algo que precisam começar a fazer. Peço-lhes que os ensinem que o arrependimento é muito mais do que confessar ao Senhor e ao bispo o que fizeram de errado. Pecar é se afastar do Senhor. Arrepender-se é retornar a Ele. O arrependimento exige uma mudança de coração e de mente, uma mudança de vida personalizada para a sua situação pessoal. Mas ensinem também que o arrependimento pode abençoá-los continuamente. É o modo como o Senhor os ajuda a melhorar por toda a vida. Isso exige que eles mudem e cresçam. Isso significa que eles precisam se arrepender, voltar-se mais completamente para o Salvador, dar-lhe seu coração mais plenamente o tempo todo. Esse processo de voltar-se ao Senhor e de se doar é vitalício, é essencial para o aprendizado profundo. Faço-lhes uma promessa: se ensinarem a seus alunos quem eles realmente são, como aprender profundamente a maneira do Senhor, e ensinarem o princípio divino do arrependimento, eles aprenderão a doutrina de Cristo com profundidade. A fé e o amor pelo Salvador aumentarão, e eles terão alegria no Senhor. Vocês e seus alunos experimentarão essa maravilhosa promessa do Senhor. Em verdade, eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Sei que essa promessa é verdadeira. Presto-lhes o meu testemunho de que Deus, nosso Pai, vive. Jesus é o Cristo. Ele vive. Esta é a sua obra sagrada. Testifico dessas coisas e deixo-lhes meu amor em nome de Jesus Cristo. Amém.